Meus irmãos, vos saúdo com a paz do Senhor Jesus, amém? Meus irmãos, por gentileza, livro de Atos, capítulo de número 28. Atos, capítulo de número 28. Enquanto você localiza o texto, quero ser grato a Deus por mais uma vez estar me dando a oportunidade de fazer menção da sua palavra. Sempre digo que é uma grande responsabilidade, mas até aqui Deus tem dado graça, poder e vigor. Quero agradecer a vida do meu pastor Misael Lima, que Deus abençoe pela oportunidade, toda a cooperativa de obreiro que está à minha retaguarda, que Deus abençoe a vida de vocês, e creio que Deus tem resposta para alguém aqui essa noite, amém? Livro de Atos, capítulo de número 28, quem achou, diga amém? Vai nos dizer: e eles tendo escapado, souberam que a ilha se chamava Malta, e o povo bárbaro usou conosco de não pouca gentileza, porque acendendo um fogo recebeu a todos nós por causa da chuva que caía e por causa do frio. E tendo Paulo ajuntado um maço de gravetos e pondo-os no fogo, uma víbora fugindo do calor prendeu-se na sua mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora venenosa pendurada na mão, diziam uns aos outros: sem dúvida este homem é assassino, porque apesar de ter escapado do mar, a vingança não o deixa viver. E tendo ele sacudido o animal no fogo, não sentiu mal algum, mas eles aguardavam que inchasse ou que repentinamente caísse morto. Mas depois de esperar por muito tempo e vendo que nenhum mal lhe sobrevia, mudando de opinião, diziam que ele era um Deus. Amém? Os irmãos podem se assentar glorificando a Deus. Meus irmãos, estamos diante de um texto a qual provavelmente você já deve ter ouvido, alguém pregar a respeito desse texto. É necessário entendermos o contexto a qual se aplica a Atos, capítulo de número 28. Certa feita, Paulo ele vai sair de uma gruta fria em Éfeso, onde ele estava preso, e Paulo ele vai se encaminhar até a Macedônia. Quando Paulo chega na Macedônia, ele se hospeda na casa de Lídia, uma mulher a qual Deus preparou para cuidar de Paulo. A Bíblia vai nos dizer, e o Dr. N.T. White, maior biógrafo da vida de Paulo, vai nos dizer que enquanto Paulo ele está hospedado na casa de Lídia, o jovem pregador Tito, de 26 anos de idade, vai se encaminhar até a casa de Lídia para poder falar com Paulo. Tito é o homem responsável pela igreja de Corinto, a qual Paulo fundou. A Bíblia vai nos dizer que quando Tito ele chega até a casa de Lídia para falar com Paulo, ele não tem uma notícia muito boa para Paulo. A notícia que ele tem é que a igreja de Corinto rachou por dois motivos. O primeiro motivo é que a igreja de Corinto rachou por conta da doutrina dos novos apóstolos que surgiam naquela época. O segundo motivo que a igreja de Corinto rachou era porque eles acreditavam que Deus não estava mais com Paulo, porque fazia tempo que Paulo não se encaminhava até a igreja de Corinto para poder falar do evangelho e sustentar a igreja com dízimo e oferta. Só que a Bíblia vai nos dizer que Paulo ele vai dar uma resposta para os irmãos de Coríntio. Paulo vai dar uma resposta para Tito se encaminhar até Coríntio. A Bíblia vai nos dizer então que é quando Paulo ele escreve a sua segunda carta aos Coríntios, no seu capítulo de número 11, no seu verso de número 24. Paulo ele vai dizer e vai responder aos irmãos de Coríntio: olha, eu não fui até vocês, porque eu sofri dos judeus 5 quarentenas de açoite, sofri medo, sede e frio, fui apedrejado, dado como morto, meu navio naufragou por 3 vezes. Mas o que me chama a atenção é que quando nós olhamos o final do capítulo de número 11, Paulo ele vai terminar dizendo: todavia o que mais pesava sobre meus ombros era a preocupação que eu tinha com a igreja. E é isso que me chama a atenção, porque Paulo é alguém que está ferido. Provavelmente Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios com as suas costas totalmente dilaceradas pela chicoteada que levou dos judeus. Só que Paulo entende, e Paulo ele cita no capítulo de número 11 que a maior preocupação dele é com a igreja. É porque Paulo entende do ministério que Deus colocou sobre a vida dele. E Paulo entende que muitas das vezes a nossa dor vai vir na frente, que a nossa chamada vai vir na frente da nossa dor. Paulo entende que muitas das vezes nós vamos ter que abraçar quando é a gente que precisa de abraço. Paulo entende que muitas das vezes a gente vai ter que aconselhar quando é a gente que precisa de conselho. Paulo entende que muitas das vezes a gente vai precisar, aleluia, dar uma palavra, sendo que é a gente que precisa de palavra. Paulo entende que muitas das vezes a chamada vem na frente da dor. E é interessante porque Paulo ele sai então da casa de Lídia, ele sai da Macedônia e se caminha até Jerusalém para pregar o evangelho. Enquanto Paulo está pregando o evangelho, nós vemos em Atos, capítulo de número 25, que Paulo ele vai começar a pregar o evangelho e os judeus se incomodam com a pregação de Paulo. Por 2 motivos os judeus se incomodam com a pregação de Paulo. Primeiro, aleluia, porque eles acreditavam que a pregação de Paulo profanava o templo e ia também contra a lei de Moisés. Então eles vão pegar Paulo e prender Paulo, aleluia, de colocar Paulo diante do sinédrio judaico. O sinédrio judaico era uma espécie de tribunal que era composto por 72
dois homens, sendo uma cadeira vazia que representava a lei de Moisés. E agora Paulo está diante do sinédrio judaico para ser julgado pelo sinédrio judaico. Só que você acha que isso é uma coincidência? Não é. O próprio Jesus pregou no Sermão do Monte que aquilo que o homem plantar ele vai colher. E quando nós lemos em Atos capítulo de número 8, nós percebemos que Paulo ele coincidiu para a morte de Estevão. Aleluia. Paulo ele coincidiu com o sinédrio para que Estevão seja apedrejado. Então agora o mesmo, aleluia, o mesmo Paulo, aleluia, que está sendo julgado pelo sinédrio, o mesmo sinédrio que está julgando Paulo, era o sinédrio que outrora Paulo apoiava, era o sinédrio que outrora Paulo concordava. Então agora Paulo ele está sendo julgado por um sinédrio que outrora ele apoiou. E é isso que me chama a atenção. E nós estamos falando de alguém que é poliglota, a gente está falando de alguém que fala mais de uma língua, a gente está falando de alguém que entende de grego, de aramaico, de hebraico. Paulo ele era fariseu e entendia da Torá. A Bíblia vai nos dizer que Paulo ele sabia de todas as escrituras. Aleluia. Paulo ele era alguém inteligente e Paulo tem muito argumento para sair do sinédrio. Só que a Bíblia vai nos dizer que Paulo ele não se utiliza de todo o argumento que ele tem para sair do sinédrio. Calma, por quê? Porque Paulo ele entende que o sinédrio judaico ele já tem uma opinião formada sobre a vida de Paulo. E a pior coisa que tem é quando a gente tenta mudar a cabeça de quem já tem opinião formada sobre a gente. A pior coisa que tem é quando a gente tenta mudar a opinião de gente que já tem opinião formada sobre a nossa vida. É se desgastar, é perder, aleluia, saliva, não dá certo. Então Paulo ele vai apelar para a sua cidadania romana. Paulo ele é alguém que ele é judeu, mas ele também é romano. E ele olha e fala para o sinédrio judaico: olha, eu preciso me apresentar a César para ser julgado por César. A Bíblia vai nos dizer então que o sinédrio judaico concorda com isso e faz com que Paulo se apresente até César. Só que a Bíblia vai nos dizer que de Jerusalém até Roma, onde o César estava, era necessário ir de navio. E Paulo ele vai se utilizar de 2 navios para tentar chegar em Roma. O primeiro navio que Paulo vai se utilizar é um navio de Adramítio. E esse navio vai sair de Cesareia Marítima até Creta. Quando Paulo chega em Creta, ele vai trocar de navio. E a Bíblia vai nos dizer que era inverno no mar Mediterrâneo. A Bíblia vai nos dizer que Paulo então, quando ele chega em Creta e ele vai trocar de navio, ele olha para o centurião que estava com ele e fala: olha, é bom que a gente não parta de Creta, porque se a gente partir de Creta, uma grande tempestade vai sobrevir a esse barco. Se a gente partir de Creta, possa ser por conta do inverno que o nosso navio vai vir a naufragar. E quando nós lemos Atos capítulo de número 27, um pouco à frente, a gente vai discorrer a respeito disso. A Bíblia vai nos dizer que Deus revela para Paulo que o barco vai naufragar, mas a vida de nenhum que está no navio seria perdida. Então, portanto, Paulo está sobre uma palavra profética, enquanto o centurião está sobre, aleluia, a carta náutica. O centurião naquela época, ele olhava algo chamado carta náutica, para perceber para onde os ventos estavam indo, aonde o navio podia naufragar, aleluia. Só que a Bíblia vai nos dizer que o centurião, ele cria mais, aleluias, no capitão, do que na palavra de Deus sobre a vida de Paulo. Aleluias. Cauã, por que o centurião acreditava mais no capitão do que na palavra de Paulo? Aleluias, porque o capitão tinha experiência, o capitão tinha diploma, o capitão ele sabia e entendia de mar. E agora chega Paulo, um fabricador de tenda, e Paulo fala, aleluias, que se eles partir de Creta, uma grande tempestade vai vir. Isso é ilógico, porque quem tem diploma, quem conhece, quem tem experiência, está dizendo que pode partir, está dizendo que pode ir. Enquanto um fabricador de tenda, que a única coisa que ele tem é uma palavra profética sobre a vida dele, está dizendo que se eles partir de Creta, o navio vai naufragar. Aí a Bíblia nos fala que o centurião acredita mais no piloto do que na palavra de Paulo, porque o piloto tem experiência, porque o piloto tem diploma. Mas a pior coisa que tem é quando a gente coloca a nossa experiência de vida acima da palavra de Deus. A pior coisa que tem é quando a gente coloca a nossa experiência acima da palavra dele. Não dá certo, aleluia. O problema é que hoje a gente já não vem para o culto com a intenção de adorar, a gente vem para o culto com a nossa experiência, vendo quem vai errar a letra, quem vai errar o louvor, quem vai errar a palavra, enquanto Deus está dizendo: não é a tua experiência, é a minha voz. Eu chamei alguém que não é experiente, mas eu chamei alguém que ouve a minha voz. Ela recebe como a nebraçai.
Oh, Espírito Santo de Deus, a tua experiência de vida não vale mais que a palavra dele, o teu diploma não vale mais que a palavra dele, a tua teologia não vale mais que a palavra dele, a tua nota vocal não vale mais que a palavra dele. Você sabe pregar de Gênesis, Apocalipse, mas não ouve a voz dele. Você sabe alcançar as 8ª notas, mas já não ouve a voz dele. Deus não procura os experientes, Deus procura aqueles que estão disponíveis para ouvir a voz dele. Oh, Espírito Santo de Deus. E é difícil acreditar na mensagem que Paulo carrega, porque a mensagem que Paulo carrega é uma mensagem do futuro, enquanto o capitão do presente, ele está dizendo, ele está olhando o presente e está percebendo que dá para ele partir de Creta. Paulo está com uma mensagem do futuro, o capitão está olhando e está dizendo, mas eu entendo de clima, dá para me partir, o vento está bom, o mar não está revolto, enquanto Paulo ele tem uma mensagem do futuro e uma revelação de Deus dizendo que se eles partirem de Creta, o navio vai naufragar. E é interessante, aleluia, porque é difícil a gente acreditar na mensagem do futuro, é difícil acreditar nas coisas, aleluia, que ainda estão por vir. E talvez eu estou pregando para alguém aqui que Deus fez promessa, e talvez eu estou pregando para alguém aqui que Deus falou que você ia chegar, e talvez eu estou pregando aqui para alguém que Deus falou que você ia fluir, que as coisas iam acontecer, que ia dar certo, mas é difícil a gente acreditar na mensagem do futuro quando o nosso presente não nos dá possibilidade. É difícil a gente acreditar que Deus vai fazer, que Deus vai chegar, quando o nosso presente, aleluia, não nos dá possibilidade. O capitão está olhando a carta náutica e está dizendo, o presente está bom, dá para partir de Creta, mas Paulo tem uma mensagem do futuro carregando dentro do seu coração, e eu vim pregar para alguém que Deus liberou uma mensagem do futuro para a tua vida, e Deus está dizendo, vai se cumprir, Deus vai fazer, você vai chegar, a promessa vai se cumprir. Cauã, mas o meu presente não dá possibilidade, Cauã, mas o meu presente não dá circunstância. Quando é que Deus precisou do teu presente para agir no teu futuro? Deixa eu te falar uma coisa, Deus é eterno, Ele agiu no passado, Ele age no presente e vai agir no futuro. Deus não depende do teu presente para cumprir o que Ele tem para cumprir na sua vida. Se Deus quiser, Ele traz o teu futuro ainda no teu presente. A Bíblia vai nos dizer então que eles partem de Creta. Quando eles partem de Creta, uma grande tempestade vai vir, eles ficam 14 dias tentando preservar o barco. Só que a intenção de Deus não é preservar o barco, a intenção de Deus é quebrar o barco onde Paulo está. Por quê? Porque o propósito de Paulo é diferente do propósito do barco. O barco precisa chegar em outro lugar, enquanto Paulo precisa chegar em Roma. A segunda embarcação que Paulo se utiliza é uma embarcação oriunda de Alexandria, e essa embarcação ela precisava chegar em outro porto da Itália para descarregar os alimentos que provinham do Egito. Aleluia. E Paulo precisa se apresentar a César, aleluia, em Roma, para poder, aleluia, ali ser julgado. Então a embarcação tem um propósito diferente do propósito de Paulo. Então a intenção de Deus é quebrar o barco para não perder o propósito de Paulo. E eles ficam 14 dias tentando preservar o barco. A pior coisa que tem é quando a gente quer preservar algo que o céu está dizendo corta. A pior coisa que tem é quando a gente tenta preservar aquilo que o céu está dizendo arranca. A pior coisa que tem é quando a gente tenta preservar o que o céu está dizendo não dá certo, não vai ir. O problema é que muitas das vezes a gente preserva algo que o céu não aprovou. A gente preserva algo que o céu está dizendo não, enquanto Deus está dizendo não, a gente está dizendo sim. Aí Deus está dizendo não preserva o barco, porque a intenção minha é quebrar o barco, porque o barco tem um propósito diferente. Oh, aleluia. Deus quer quebrar o barco, porque o propósito do barco é diferente do propósito de Paulo. E a gente está falando de alguém de uma envergadura do ministério muito grande. Paulo é alguém muito inteligente para o barco que ele está. Aleluia, o propósito do barco é um e o propósito de Paulo é outro. Por isso que Deus prefere quebrar o barco, mas não perder Paulo. Deus prefere quebrar a estrutura, mas não perder o propósito. Deus prefere quebrar o ambiente, mas não perder a chamada de Paulo. Isso é Deus olhando para nós e dizendo: eu prefiro quebrar a tua estrutura, eu prefiro quebrar o ambiente, eu prefiro arrancar pessoa, arrancar amigo, arrancar parceiro, te afastar dos teus parentes, para não perder o teu chamado, para não perder o teu propósito, porque o ambiente que você está limita a tua chamada. Então Deus está dizendo: eu não perco a tua chamada, eu não perco o teu propósito, é por isso que eu quebro o barco. Agora você entendeu porque é tanta luta, agora você entendeu porque é tanta prova, agora você entendeu porque é tanta dificuldade. Isso é Deus dizendo: o ambiente vai te limitar, as pessoas vão
te limitar. Quem anda com você está te limitando. E agora eu arranco a pessoa, eu quebro a estrutura, eu arranco do barco, mas não perde a chamada, não perde o propósito. Meu Deus do céu, eu estou pregando para alguém que tem chamada, eu estou pregando para alguém que tem propósito, eu estou pregando para alguém que tem ministério, e talvez a estrutura que você está te limitando, enquanto o céu está dizendo: eu vou quebrar o barco. Oh, aleluia. Diferente do livro de Jonas, porque o capitão de Jonas preferiu jogar Jonas para fora para preservar o navio. Jonas, aleluia, o capitão de Jonas preferiu colocar Jonas para o lado de fora do que, aleluia, para preservar o navio. Só que quando nós lemos Atos 27, Deus prefere quebrar o navio do que perder Paulo, porque Deus não joga ninguém para fora, Deus não descarta ninguém. Se for necessário, Ele quebra o barco, Ele tira você do ambiente, mas você vai chegar, você vai fluir, as coisas vão acontecer, porque foi Deus que prometeu, e se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Quem pode adorar? Quem pode adorar dele hoje? Deus chegou no teu barco e vai arrancar do ambiente que te limita. Hoje Deus chegou no teu navio e vai arrancar todo mundo que não compartilha do mesmo propósito. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Daraiosebe como a nebra sai. Delaiosebe. Olha Deus chegando dentro do teu navio aí. Olha Deus chegando na tua história aí. Olha Deus chegando no teu barco. Cauã, mas as coisas estão apertando. Cauã, mas as coisas estão dificultando. Fica tranquilo, é Deus chegando no teu navio e arrancando você da estrutura que te limita. Cauã, mas as coisas estão difíceis. Fica tranquilo, é Deus chegando na tua história para mudar esse cenário. Oh, aleluia. Oh, aleluia. A Bíblia nos fala, aleluia, que essa tempestade vai nos revelar duas coisas. Aleluia. A primeira coisa que essa tempestade nos revela é que quando nós olhamos o texto de Atos 27, a Bíblia vai nos dizer que os marinheiros que estavam lá, eles vão pegar o bote salva-vidas e tentar sair por trás sem que ninguém veja. Só que a intenção de Paulo é salvar os 276 prisioneiros que estão dentro do barco. Só que os marinheiros percebem que o navio vai naufragar e tentam se utilizar do bote salva-vida para sair por trás. Então essa tempestade, ela nos revela duas coisas. Primeiro, essa tempestade está nos revelando que nem todo mundo que está no barco compartilha do mesmo propósito. Porque o propósito de Paulo é salvar os 276 prisioneiros, enquanto o propósito dos marinheiros é sair pela culatra sem que ninguém veja. Então a tempestade veio para revelar que nem todo mundo que está no barco, aleluia, compartilha do mesmo propósito. Que nem todo mundo que está no barco vai aguentar a tua chamada. Que nem todo mundo que está no barco, aleluia, vai entender aquilo que Deus tem na sua vida. A tempestade veio para revelar que nem todo mundo que estava no barco verdadeiramente condizia e ia com a cara de Paulo. Posso te dizer, essa tempestade não veio para te matar, essa tempestade não veio para te ferir, essa tempestade não veio para fazer você retroceder. Todavia essa tempestade veio para te revelar que nem todo mundo que bate nas tuas costas é teu amigo, que nem todo mundo que está com você compartilha do mesmo propósito, que nem todo mundo que está no teu navio vai entender a chamada que Deus tem com você. É por isso que você perde amigo, você perde parente, você perde pessoas, porque nem todo mundo que está no teu navio vai entender a chamada que Deus tem. Só que Deus está dizendo: deixa quem quiser sair, deixa os marinheiros usar os botes salva-vidas e sair pela culatra. Quem te chamou foi eu, quem te escolheu foi eu, e quem vai te sustentar nesse barco sou eu também. Quem pode adorar a Ele? Quem pode adorar? Olha Deus chegando no teu navio e a tempestade te revelando que nem todo mundo vai entender aquilo que Deus tem com você. Cauã, mas falam do jeito que eu canto, quem te chamou foi Deus. Cauã fala do jeito que eu prego, quem te chamou foi Deus. Cauã fala do jeito que eu lidero, quem te chamou foi Deus. Nem todo mundo que está no teu barco vai entender a chamada, nem todo mundo que está no teu barco vai entender aquilo que Deus tem com você. Oh, aleluia, Jesus. Segunda coisa que essa tempestade nos revela, a Bíblia vai nos dizer que no meio dessa tempestade Deus vai dar uma estratégia para Paulo. Eles estão chegando em Malta. Deus vai olhar para Paulo, aleluia. Paulo vai olhar para os prisioneiros e vai falar: olha, quem sabe nadar vai primeiro, e quem não sabe vai nas tábuas do navio. Deus está dando uma estratégia para Paulo em meio a uma tempestade. Deus está dando estratégia para Paulo, aleluia, no meio de um tsunami.
Essa tempestade aqui é chamada de Euraquilão, traduzido do grego significa tsunami. Deus está dando uma estratégia para Paulo no meio da tempestade. Eu posso te dizer, no meio da tua tempestade, Deus está descendo com a estratégia. No meio da tua luta, Deus está descendo com a estratégia. No meio, aleluia, da tua dificuldade, Deus vai estar estratégia. Talvez eu estou pregando para alguém aqui que dentro da tua casa as coisas não estão indo bem, que dentro da tua família as coisas não estão fluindo do jeito que você esperava, que dentro das tuas casas, aleluia, talvez, aleluia, o diabo tem tentado te atormentar, tentado te perturbar, talvez dentro do teu emprego as coisas não estão fluindo do jeito que deveria, mas posso te dizer, a tempestade veio para revelar que você tem potencial de resolver essa tempestade. A tempestade veio para revelar que você tem potencial de criar estratégia no meio da tempestade. Posso te dizer, no meio da tua tempestade, Deus está te dando estratégia. Hoje Deus marcou esse encontro aqui para te dizer que esse navio não vai quebrar, que esse navio não vai naufragar, mas todavia no meio da tua tempestade Deus vai te dar estratégia. Quem pode levantar a tua mão e adorar a Ele? Deus está dizendo que Ele vai te dar estratégia no meio da tua tempestade. Dela Iosebe como a nebra sai. Oh meu Deus do céu, olha Deus te dando estratégia, olha Deus te dando sabedoria. Quando você sentar para liderar, quando você aleluia, se levantar para cantar, quando você abrir a tua Bíblia para fazer os teus esboços, Deus vai te dar estratégia. Quando as coisas apertar na tua casa e o teu marido não saber o que fazer, o teu filho não saber para onde ir, aleluia, o teu emprego não saber como resolver, Deus vai te dar estratégia. Deus vai te dar estratégia. Essa tempestade não veio para te ferir, mas veio para te dar estratégia. Posso falar? Essa tempestade veio para revelar que você tem potencial. Essa tempestade veio para revelar que você consegue, porque muitas das vezes nós olhamos para nós e para a nossa pequenez e dizemos: Senhor, eu não consigo, tem gente melhor. Senhor, eu não posso, chama outro. Senhor, não dá, aleluia, já é grande demais para mim, chama outra pessoa. Só que essa tempestade que Deus colocou é para revelar para você mesmo que você tem potencial de chegar, que você tem capacidade de ir, que você tem capacidade de avançar. Isso é Deus dizendo que Ele não precisa levantar profeta, Ele não precisa mandar sinal, Ele não precisa fazer fogo cair do céu. Todavia, se Ele quiser, Ele manda a tempestade para revelar que você consegue, para revelar que você vai rir. Oh meu Deus do céu. Sabe qual é? Sabe qual é o momento que a gente descobre que a gente é forte? É quando a dificuldade está batendo tanto que a gente tem que se esforçar para sobreviver. Sabe o momento que a gente descobre que a gente é forte? É quando a luta bate nas nossas costas, e aí se a gente não se levantar e sacudir a poeira, a gente quebra e a gente morre. Ah, meu Deus do céu. Então isso é Deus dizendo que a tempestade veio para revelar que você é forte sim, você não sabia. A tempestade veio para revelar que você consegue sim. É porque muitas das vezes nós se acomodamos aonde a gente está. Aí Deus precisa enviar a tempestade, Deus precisa quebrar o teu navio, Deus precisa arrancar coisas da tua vida para revelar que tu é forte. Posso te dizer, essa tempestade veio para revelar que você consegue. Essa tempestade veio para revelar que você vai fluir, que você vai chegar e as coisas vão acontecer, porque Ele prometeu. E meu irmão, se Ele prometeu, não tem. Lá eu serve como a nebra sai. Lá eu serve, agarra a mão desse irmão que está do seu lado e fala: você consegue, a tempestade veio para revelar. Você pode, a tempestade veio para revelar. Você consegue, a tempestade veio para te dizer: meu Deus do céu, eu estou pregando para alguém que a angústia está batendo na alma. Aleluia, que a alma está abatida, que o coração está angustiado. Só que Deus está dizendo que essa tempestade veio para revelar que você consegue. Sabe o que me chama a atenção? É que agora Deus vai levantar outro capitão no meio do navio. Porque o capitão que entendia de barco ficou omisso. Na tempestade o capitão não falou nada. O capitão está vendo o barco quebrar e não está dizendo nada. Porque tem gente que está vendo você passar pela prova e nem para dizer: eu amigo, eu estou aqui, não tem.
Tem gente que sabe que você está passando uma luta, mas fica omisso durante a tua tempestade. Aí nós olha o currículo, tem experiência, canta como ninguém, prega como ninguém, mas todavia não tem amor ao próximo. Lembra de Paulo? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tivesse amor não valeria de nada. O capitão que tem experiência está omisso no meio da tua tempestade. O capitão que sabe de tudo está omisso no meio da tua tempestade. Mas posso te dizer, Deus vai levantar um capitão que não entende do mar, mas entende do céu, para que no meio da tua tempestade ele te ajude e fale: eu estou com você, eu não desisto de você, eu não desisto e não largo da paz. Deus agora vai levantar um capitão que não entende de mar, porque o capitão que entende de mar está omisso. Deus vai levantar um capitão que entende do céu. Deus vai começar a falar com Paulo. Só que vem cá, Paulo é fabricador de tenda, ele não entende de barco, ele não entende do clima, ele não entende do mar. A única coisa que ele entende é de tenda. Aí Deus vai levantar esse homem sem experiência para conduzir o navio. Não é a zona de conforto de Paulo. Aleluia. Não é aonde Paulo foi chamado, não é onde Paulo tem experiência. Posso te dizer, daqui para o final do ano Deus vai te colocar em situações que não é a tua zona de conforto. Daqui para o final do ano Deus vai colocar você em situações para falar: olha, resolva porque você tem potencial, resolva porque você consegue, resolva porque você pode. Meu Deus, mas não é minha zona de conforto, não é meu lugar de experiência. Aleluia, não é aqui que é o lugar onde eu consigo me adaptar. Mas posso te dizer, quem te chamou foi Deus, e no meio da tua tempestade Ele vai te sustentar, Ele vai te sustentar. No meio dessa dificuldade Ele vai fazer você fluir. Deus não nos chamou para ficar na zona de conforto, todavia Ele vai nos tirar da zona de conforto e colocar a gente em alguns lugares, aleluia, já que não é confortável para nós. Oh Espírito Santo, meu Deus do céu. Só que essa zona que é desconfortável vai ser nesse lugar que Deus vai te usar para salvar pessoas. Porque Paulo conseguiu salvar os 276 prisioneiros que estavam com ele. Não era a zona de conforto dele, mas Deus usou ele no lugar que não era a tua zona de conforto para salvar ele e todo mundo que estava com ele no barco. Oh meu Deus do céu, quando Deus te tirar da tua zona de conforto, não se pergunte o porquê. Quando Deus te arrancar da tua zona de conforto, não fique questionando, porque Deus quer salvar alguém através da tua vida. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer então que eles chegam até Malta. Quando eles chegam até Malta, os bárbaros vão receber Paulo e os 276 prisioneiros com uma fogueira, porque era inverno no mar Mediterrâneo. Sabe o que me chama a atenção, pastor Misael? É que quem acende a fogueira são os bárbaros. Só que quando nós olhamos ao decorrer do texto, a Bíblia vai nos dizer que Paulo vai ajuntar graveto. Paulo vai ajuntar graveto para pôr numa fogueira que nem foi ele que acendeu. Paulo vai ajuntar graveto para sustentar uma fogueira que nem foi ele que acendeu. Não foi ele quem acendeu, mas ele está ajuntando graveto. E sabe quem é que está ajuntando graveto? Um homem que é poliglota, um homem que é inteligente, porque tudo começa em servir. Você nunca sabe demais, sempre tem alguma coisa para você aprender. E meu Deus do céu, é um homem que entende de muita coisa, que está juntando graveto. E muitas das vezes nós precisamos ter essa mesma excelência, de entender que a gente não é o sabidão, de entender que a gente não sabe de tudo, de entender que a gente não é o mais, mas que todavia Deus nos chamou para ajuntar graveto, porque enquanto a gente ajunta graveto, tem vida sendo salva. Enquanto a gente ajunta graveto, tem um barco ali que não vai naufragar, porque a gente está juntando graveto. Paulo está juntando graveto para sustentar uma fogueira que nem foi ele que acendeu. E posso te dizer, o dom que você tem não foi por causa de você, foi Deus que acendeu essa fogueira. Mas a responsabilidade é tua, de todo dia acordar e pôr graveto para colocar a fogueira de pé, para sustentar a fogueira. Sabe o que é sustentar a fogueira? Quando não foi você que acendeu, é quando você está dizendo: Senhor, eu não tenho força para cantar, Senhor, eu não tenho força para pregar. Só que Deus está dizendo: quem acendeu a fogueira foi eu, e a função é tua, sustentar com um graveto. A função é tua, colocar o graveto todos os dias na fogueira. Senhor, mas eu não pedi esse negócio de liderança, Senhor, mas eu não pedi esse negócio de cantar, Senhor, mas eu não pedi chamada, não pedi ministério. Posso te dizer, Deus nunca dependeu, aleluias, da tua opinião. Ele chegou para você e falou: eu te escolhi, pronto, acabou. A função é tua, de colocar graveto para manter a fogueira acesa. Deus do céu, é difícil a gente sustentar uma fogueira que não foi a gente que acendeu, porque Deus coloca a gente numa situação, aleluia, já qual é um pouco difícil. Você vai ver que Paulo, quando ele vai pegar os gravetos e colocar na fogueira, uma víbora vai morder a mão de Paulo.
E é isso que me chama a atenção, porque Paulo está trabalhando, ajuntando graveto, e a víbora vai morder ele. A víbora, ela só morde a mão de quem trabalha. Você já percebeu que quando você não fazia nada dentro da igreja, você era insignificante? Você já percebeu que quando você não fazia nada dentro da igreja, aleluia, ninguém olhava muito para você? Mas já que você decidiu fazer, a víbora mordeu sua mão. Mas eu posso te dizer, mordeu a mão da pessoa errada, mordeu a mão de quem trabalha. E quem trabalha, Deus guarda. Quem trabalha, Deus salva. Quem trabalha, Deus livra. Posso te dizer, no meio dessa fogueira, Deus vai te sustentar. No meio dessa situação, Deus vai te colocar de pé. A víbora até tentou te morder, acabar com o teu ministério, acabar com a tua chamada, mas ninguém mata quem Deus escolheu, ninguém abate quem Deus chamou, ninguém abate quem Deus falou. Aleluia, isso é Deus dizendo que aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir, e não tem víbora que nos impeça. Oh, aleluia. A víbora só morde a mão de quem trabalha. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer que Paulo, ele pega essa víbora, então ele vai sacudir. Sabe o que me chama a atenção? O ato de sacudir é não aceitar o veneno da serpente. Paulo fala, eu fui picado, mas eu não aceito o veneno. Eu fui picado, mas eu não aceito que ele faça efeito. E posso te dizer, talvez eu estou pregando para alguém aqui que o diabo tem tentado te neutralizar, que o diabo tem tentado acabar com o teu ministério, com a tua chamada. Mas posso te dizer, o veneno não vai fazer efeito. Não aceita o veneno da serpente. Não aceita ela te parar onde você está. Não aceita ela acabar com a tua história. Não aceita ela acabar com o teu ministério. Posso te dizer, não aceita o diabo acabar com a chamada que Deus colocou na tua vida. Não aceita o diabo acabar com a tua história, com a tua casa, com a tua família, aonde Deus te colocou. Mas faça igual Paulo, se levanta, sacode a poeira e fala, a víbora até tentou me matar, mas não conseguiu, ela até me mordeu, mas não me envenenou. Quem pode adorar é olhar Deus tirando toda a serpente, tirando todo o veneno, tirando tudo aquilo que não provinha da vontade dele. Pode dizer, a serpente não te matou, o veneno não te feriu, todavia você vai chegar, você vai fluir, porque foi Deus que te chamou. Espírito Santo de Deus. Olha Deus tirando a serpente aí. Deus nunca nos avisa da serpente. Se Deus falasse para você que tu ia ter um ministério cheio de serpente, um departamento cheio de serpente, tu não ia nada. É por isso que Deus te colocou no meio da serpente. Por quê? Porque sabe que se te morder não faz efeito, porque sabe que se te picar não vai fazer. Deus sabe que você é capaz de suportar o veneno da serpente. Deus sabe que você é capaz dela te morder e você continuar em pé. Adora Ele, Ele está aqui. Adora Ele, Ele está aqui. Olha a manifestação da presença dEle. Isso é Deus chegando na tua ilha. Isso é Deus chegando dentro do teu barco, tirando o veneno da serpente, acabando com essa, oh meu Deus do céu. Olha Deus acabando com o ciclo da serpente, de todo mundo que pegava para fazer dava errado, de todo mundo que pegava para, oh meu Deus do céu. Quem pode adorar Ele? Deus quebrou o ciclo da serpente. A Bíblia vai nos dizer que os bárbaros, eles ficam de fora olhando e falando, mas como é que esse homem foi picado por uma cobra e não caiu morto? Sabe por quê? Quem está de fora nunca vai entender como é que você fez para sustentar a serpente do lado de dentro. Quem está de fora nunca vai entender como é que você fez para sustentar algo que nem foi você que quis. Nem quem está de fora nunca vai entender como é que você foi mordido pela serpente e continuou de pé. Posso te dizer, tu não deve satisfação para ninguém que está do lado de fora. Tu não deve satisfação para ninguém, aleluia, que não entende da tua chamada, que não entende do teu propósito, que não entende daquilo que Deus tem na sua vida. Cauã, mas estão falando demais, deixa quem quiser falar. Só você e Deus sabe como é que você fez para sustentar o veneno da serpente. É Deus dando graça, é Deus dando força, é oração de madrugada, é lágrimas rolando no travesseiro quando ninguém via. Aleluia, é você dentro do teu quarto falando com Deus quando ninguém estava do seu lado. E agora que você sustentou o veneno da serpente, agora que o veneno não fez efeito, quer falar? Deixa quem quiser falar. Só você e Deus sabe como é que você fez para sustentar essa serpente. Oh meu Deus do céu, oh meu Deus do céu. Dela eu sebe, dela eu subi com a nebra sai. Dela eu sebe com a nebra sai, Espírito Santo de Deus. Oh meu Deus do céu, o veneno não vai fazer você parar.
A serpente não vai fazer você desistir. A serpente não vai acabar com o teu ministério, com a tua chamada, não vai. Olha Deus dizendo para você aí, que quem te chamou foi Ele, quem te escolheu foi Ele. E não tem serpente, não tem diabo, não tem ninguém que faça, aleluia, você retroceder, você dar para trás. Porque hoje Deus está te dando força. Hoje Deus está arrancando a sua serpente. Hoje Deus está tirando todo o veneno e está reconstruindo tudo aquilo que você perdeu. Posso te dizer, a mão que foi picada é a mão que vai usar, que Deus vai usar para curar alguém dentro da ilha. A Bíblia vai nos dizer que Paulo, ele cura um homem dentro da ilha. A mesma mão que foi picada é a mão que Deus usou para curar. Ah, meu Deus do céu. Posso te dizer, Deus não joga você fora. Está envenenado, eu sei. Aleluia, foi picado, eu sei. Mas Deus ainda vai te usar. Quando eu leio esse texto, eu lembro de Jeremias capítulo 18, que o vaso estava na mão do olheiro e o vaso quebrou, mas Deus não jogou o vaso fora, porque na olaria de Deus nenhum vaso é descarte, mas na olaria de Deus o vaso que está pregado Ele reconstrói, coloca para fazer a obra. Posso te dizer, a mesma mão que foi picada pela víbora é a mão que Deus vai usar para curar a vida de alguém. Ah, meu Deus do céu, tentaram parar, tentaram acabar com a tua história, com o teu ministério, só que Deus me trouxe aqui para dizer para alguém que Deus vai chegar dentro da tua ilha e vai fazer você avançar. Cauã, mas você não sabe como eu era no mundo. Cauã, mas você não sabe como eu era, oh meu Deus do céu. Cauã, mas você não sabe como eu estava lá no mundo. Mas posso te dizer, aleluia, Deus te pegou, te lavou com o sangue dele. E a mesma mão que talvez estava com um cigarro, a mesma mão que talvez estava com um copo de cachaça, a mesma mão, a mesma boca que cantava funk, pagode, que estava no baile funk adorando o diabo, é essa mesma mão que Deus vai usar para pregar o evangelho. É essa mesma boca que Deus vai usar para prestar adoração a Ele. Sabe por quê? Deus está invertendo os valores. O diabo tentou acabar com a tua história, com a tua chamada, te colocou no meio da serpente, só que Deus te arrancou do ambiente que te limita e falou para você, você vai chegar, você vai ir, você vai avançar, porque foi eu. Oh, Espírito Santo de Deus. Sabe o que me chama a atenção? Você consegue espelhar para mim aqui João 3,14, por gentileza? Aleluia. Se coloque de pé, por gentileza. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Quando nós lemos João 3,14, o contexto aqui é que o povo lá no deserto estava sendo picado por alguma serpente. E Deus, aleluia, a Bíblia vai nos dizer que Moisés, ele levanta uma serpente de bronze pregada na madeira. E todo aquele que foi picado pela serpente precisava olhar para a serpente pregada na madeira, porque quando eles olhavam para a serpente pregada na madeira, todo o veneno saía. Aí agora nós vemos uma conversa de João 3,14 de Jesus com Nicodemos. Ele vai dizer: e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Está falando de Jesus, que ele vai ser pregado no madeiro. Coloca o 15, por gentileza. Aleluia. 15, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 16, aleluia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para aquele que todo nele crê não morra envenenado, mas tenha vida eterna. Posso te dizer, as coisas estão difíceis, mas olha para a cruz. As coisas estão difíceis, mas olha para Jesus no Calvário. Cauã, mas estão falando do jeito que eu prego, estão falando do jeito que eu canto, tentaram acabar com o meu ministério, com a minha chamada. A solução é para olhar para o madeiro, porque quando a gente olha para o madeiro, Deus arranca a serpente, Deus arranca veneno, e não tem diabo que vai nos impedir e vai acabar com a nossa. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Espírito Santo, eu já vou entregar, mas eu preciso orar com você. E nessa oração pede para Deus arrancar todo o veneno da serpente. Aleluia. Nessa oração pede para Deus arrancar todo o veneno da serpente. Tudo aquilo que te impedia de chegar, tudo aquilo que te impedia de fluir, tudo aquilo que te impedia, aleluia, de cumprir aquilo que Deus prometeu na tua vida. Nessa oração que você ora e fala: Deus, eu não aceito o veneno da serpente. A serpente não vai me matar,
A serpente não vai acabar com o meu ministério. A serpente não vai acabar com aquilo que Deus colocou na minha vida. Eu entendi, Senhor, que foi o Senhor que me chamou. Eu entendi que foi o Senhor que me escolheu. Eu entendi que foi o Senhor que me lavou com teu sangue carmesim. Então, Senhor, em nome de Jesus, arranca todo o veneno da serpente. Curva suas cabeças e oremos ao Senhor. Pai, a tua palavra foi ministrada e nós entendemos que nenhuma serpente tem potencial, ó Senhor, pode acabar com o nosso ministério. Nós entendemos que nenhuma serpente é capaz, Senhor, de acabar com a nossa vida, de acabar com a nossa história. Todavia, Senhor, o Senhor sabe que a gente vai chegar e o Senhor está dando força. Pai, aleluia, que enquanto eu oro aqui, o Senhor desce no meio dessa igreja. Senhor, revigora as forças, Pai. Senhor, reafirma as promessas. Senhor, tem gente aqui que precisa da tua palavra. Senhor, tem gente aqui que precisa ouvir a tua voz. Tem gente aqui, Senhor, que precisa ouvir, Senhor, a tua voz falando com ela. Senhor, então em nome de Jesus, que enquanto eu oro aqui, o Senhor desça no meio dessa igreja, arranca toda a serpente, arranca todo o veneno. Senhor, reafirma as promessas para tua filha. Fala que ela vai chegar, que as coisas vão acontecer, que ela vai fluir, porque foi o Senhor que chamou. Olha Deus reafirmando as promessas aí. Olha Deus reafirmando.